E estamos de volta na estação Innova Cities desta quinta-feira, 19 de dezembro. Hoje trazendo as principais informações sobre a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E vamos agora para a nossa roda de conversa. Roda de conversa. O projeto Universidade Restaurativa da UNILA foi um dos 4 vencedores do 5º concurso de boas práticas na gestão da ética. Esse concurso é promovido pela Comissão Nacional da Ética Pública. A premiação foi realizada no mês de novembro durante o 20º Seminário Ética na Gestão, realizado em Brasília. E para falar sobre este projeto, nós estamos recebendo hoje o servidor da UNILA, Denner Mariano de Almeida. Ele é Relações Públicas e atualmente atua na reitoria. O Denner também foi ouvidor-geral da UNILA durante o período 2014 a 2017. Denner, bom dia. Muito obrigado pela tua participação aí nessa quinta-feira. Bom dia, Gabriela. Eu que agradeço a oportunidade do convite. Fico muito feliz em vir aqui falar sobre o nosso projeto. Conta então o que é o projeto Universidade Restaurativa e qual que é o objetivo desse projeto. Ah, claro. Bom, eu não consigo falar isso sem antes dizer a trajetória que nos levou à construção do projeto, né? Como você bem lembrou, eu estava atuando na ouvidoria entre 2014 e 2017 e nós percebemos uma linha comum em diversas das manifestações que eram ocasionadas por conflitos interpessoais. E também uma outra questão bem interessante era o perfil dos nossos manifestantes, né? Que era percebido que eles estavam num processo de buscar soluções para os seus problemas, mas não encontravam. E então vinha num processo de muita busca. E nós percebemos esse potencial naqueles que nos procuravam. E uma outra questão muito interessante, que é própria do contexto institucional na época, nós estávamos numa parceria com a Comissão de Ética. A Comissão de Ética estava provisoriamente alocada junto com a ouvidoria, pela afinidade das ações, né? Então, nós propusemos entender melhor o que vinha acontecendo lá na universidade, que as pessoas estavam enfrentando todo esse tipo de problema, esses conflitos, né? E nós fizemos pesquisas a partir de dados da nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que é o nosso setor de RH, né? Para facilitar para a comunidade, e também o setor de atendimento dos estudantes na área de psicologia. Então, nós percebemos que tinha algo estranho ali. E nós fomos atrás e percebemos que as pessoas estavam com uma angústia muito grande e isso estava refletindo nessas questões, nesses diversos conflitos interpessoais que estavam ocasionando essas manifestações. E a partir disso, nós fomos pesquisar a partir de outras universidades, buscar experiências, né? Nós percebemos, então, que, na verdade, tem toda uma questão social grande por trás disso, né? Nós estamos todos numa era de muitos conflitos e essa dificuldade de saber lidar com o outro, né? E nas outras universidades daí também era uma realidade. E foi muito interessante que nós encontramos, a partir da Universidade Federal do Pernambuco, uma experiência coordenada pelo professor Marcelo Pelizoli, que se chamava Espaço de Diálogo e Reparação. E a partir disso, nós fomos procurar os fundamentos do que era trabalhado lá. Então, eles propuseram, a partir da problemática toda que eles enfrentaram, a necessidade de trabalhar alguns temas-chave para tentar diminuir essa questão, esse ambiente, essa ambiência conflituosa, né? E mesmo também um auxílio para que as pessoas pudessem retomar o diálogo. Então, exatamente essa é a lógica do espaço de diálogo e reparação, que nós
aproximamos deles e trouxemos, inclusive, o professor Marcelo aqui para fazer uma conversa conosco, algumas falas. E aí foi a partir disso que nós tivemos a ideia de trabalhar isso aqui na universidade. A partir de alguns temas que são chave, então, o principal objetivo qual era? O nosso principal objetivo do projeto era trazer o debate desses temas sensíveis relacionados a essa temática da gestão dos conflitos, né? E propor caminhos para que nós pudéssemos resgatar um dos nossos objetivos institucionais, que é a promoção da cultura de paz. Então, nós nos colocamos como objetivo tentar abrir caminhos para instituir uma política de construção de paz. Então, assim, nessa primeira etapa do projeto, nós buscamos, através de uma série de experiências, tentar levantar esses temas todos para a gente tentar construir uma ambiência de paz na universidade. E de que forma que esses temas foram trabalhados com a comunidade interna da UNILA? Isso. Então, nós fizemos uma programação e fomos acionando as parcerias, né? Tanto parcerias locais, quanto parcerias de outras regiões. E nós propusemos, então, uma série de encontros, que nós colocamos como encontros restaurativos, né? Que era uma grande linha de debates para ir trazendo aos poucos para a comunidade acadêmica a familiaridade com essas questões, né? Então, nós acabamos propondo, por exemplo, de início, uma ambiência em círculos de construção de paz. Foi muito interessante que logo de início nós trouxemos um mini curso de introdução à educação sistêmica, né? E na verdade é isso, nós temos que resgatar, então, todo esse dilema de que somos todos educadores, né? Dentro da universidade, eu acho que isso é muito mais forte, né? Eu diria muito mais obrigatório, Sim. não é? Uhum. E como que educação que a gente vai visualizar, né? Porque não adianta falar, eu sou educador, mas a partir de qual referencial você está trabalhando isso, né? E nós gostamos muito desse referencial da educação sistêmica, trazido pelo próprio Marcelo Pellizzoli. Então, ele já deu o ponto de partida. E nós também acabamos tendo contato com uma questão que são as constelações, né? E foi falado como que pode trabalhar essa questão das constelações num ambiente organizacional, né? Que é revisitar essas questões das vivências para que nós não repitamos mais os mesmos problemas, né? Daqui para frente. E apesar de o que é sempre repetido, nós somos uma universidade nova, mas é uma história já muito densa, né? Nós já passamos por diversas etapas de nossa história e a gente já tem uma bagagem e é importante, então, desde o início, que nós já tenhamos uma noção de conseguir trabalhar, mas já olhando para o nosso passado, que é mesmo recente, já temos algumas questões que já precisamos não evitar que não aconteçam de novo, né? E então, assim, nós fizemos todo um cronograma de maio até o fim do ano, né? E então trouxemos essas temáticas e também a universidade nesse meio tempo teve algumas oportunidades, como por exemplo, nós fomos convidados a compor um grupo com a Uniamérica para possibilitar a vinda de uma grande estrela do cenário internacional da resolução dos conflitos, que é a querida Kay Pranes. Então, ela acaba sendo uma das grandes influenciadoras desses processos de construção de paz aqui no Brasil, que teve um início com bastante destaque ali no Rio Grande do Sul, em Caxias, principalmente. E a vinda dela para cá foi muito esclarecedora. Então, nós podemos ter contato, então,
com a dinâmica de funcionamento de uma das principais ferramentas que nós acabamos adotando depois, que são as práticas e os processos circulares, né? Diretamente com quem é a principal idealizadora, né? Então, foi interessante, assim, que nós demos muita sorte nesse caminho, né? Foi uma sorte atrás da outra e o caminho foi se construindo linearmente numa visão muito interessante quando nós olhamos com carinho para a curta história do projeto. É realmente isso. Então, nós conseguimos ter contato com o Marcelo Pellizzoli e, na sequência, nós conseguimos ter contato com a própria Kay Pranes, né? Isso fortaleceu muito a ideia da proposição do projeto. E, a partir disso, nós começamos a trabalhar outras temáticas, como vivências de prazer e também de sofrimento no trabalho, né? Voltado para todos os servidores, técnicos e docentes, né? Também as questões de salutogênese, né? Nós temos o nosso colega professor lá da Unila que trabalha com essas questões. Inclusive, sugiro para que tragam ele aqui para trabalhar, o Roberto. Professor Roberto. E é muito interessante. Enfim, nós então sempre trouxemos essas questões alguns temas que são satélite quando você quer trabalhar com essa construção de uma cultura de paz. Então, nós precisamos, então, entender melhor alguns conceitos, como práticas restaurativas, justiça restaurativa, comunicação não violenta, né? A salutogênese também, todas essas questões. Então, o nosso principal objetivo era esse, preparar um caminho para que a universidade pudesse ter contato com essas experiências. E foi muito interessante, porque nós fomos muito, muito felizes, eu acho, com essa proposta. A comunidade nos recebeu muito bem. Então, nós fizemos uma série de 6 encontros, né? E ao longo de todo o ano. E nós tivemos a participação, nós tivemos 224 participantes, assim, ao todo, né? Tanto a comunidade acadêmica da Unila como a comunidade externa, né? Exato. Então, nós nos lançamos a essa mobilização interna, mas também acabou resultando numa mobilização externa. Então, assim, é importante dizer que esse insight que nós temos está sendo um insight coletivo. Então, é importante para a gente sentir que nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, está muito propícia esse terreno para fazer essa questão das parcerias, né? Inclusive, uma das parcerias do projeto Universidade Restaurativa foi um acordo foi um acordo de cooperação entre a Unila e o Tribunal de Justiça do Paraná, né? Queria que vocês falassem como funciona essa cooperação. Ah, tá, perfeito. Então, assim, uma das propostas do projeto Universidade Restaurativa, o Restaurativa, a gente pegou uma carona na Justiça Restaurativa, né? Que é um movimento que vem crescendo no país, né? As iniciativas têm ganhado corpo no país todo. E é interessante, assim, que ela vem a partir de uma série de debates internacionais que acabam culminando também na Resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, que para o setor judiciário, ele instituiu, então, como que o Brasil vai adotar as práticas de justiça restaurativa, né? Que, para quem nunca teve o contato com o termo, né? Que aí, na verdade, a justiça restaurativa, como a gente pode ver no texto dessa resolução 225, é um conjunto de princípios, métodos e técnicas, né, que eles vão objetivar, que aí que é o interessante, a mudança do conceito de justiça, né, da prática. Então, busca uma conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e também sociais que motivam os conflitos, né, e a própria violência. Então, na verdade, ela busca entender o porquê que originou a violência, os conflitos. E era justamente esse o nosso principal questionamento quando nós começamos a enfrentar os conflitos na ouvidoria e na comissão de ética, né? Então, nós nos apoiamos nas discussões, nos debates sobre justiça restaurativa justamente por isso,
Porque ela consegue dar esse suporte de tentar entender o porquê. Então, uma das questões, só para ilustrar, que nós temos uma tendência a enxergar o nosso problema, aí nós entregamos na mão de outra pessoa para resolver, Uhum. né? E Assumir a responsabilidade, exato. né? E aí nós percebemos que tem que ter essa necessidade justamente dessa assunção de responsabilidade. Então, a justiça restaurativa, ela prega que tem que ter a participação do ofensor, né? E o processo, ele tem que ser coordenado por pessoas com uma capacitação técnica específica, né? E tem que ter foco na satisfação da necessidade dos envolvidos, né? O que você busca quando você apresenta esse conflito aqui para resolução, né? O que você está sentindo? Como que você acha que seria a solução desse conflito para você, né? E a participação também do ofensor é importante para que ele se responsabilize, para que ele entenda o quanto que aquela ação dele resultou no outro, né? Sim. E é importante que ele tenha noção disso. Então, a Universidade Restaurativa, ele vem justamente dessa linha de aproximação com a justiça restaurativa. E aqui no Tribunal de Justiça, né, tem toda uma linha de desenvolvimento das ações de justiça restaurativa, e uma delas é a implantação dos CEJUSCs, Centros Judiciais de Soluções de Conflito. E a partir de uma aproximação que nós tivemos com a juíza da Infância e da Juventude, né, Luciana Balalai, que estava trabalhando na implantação desses CEJUSCs, né, inclusive nesse meio tempo entre o projeto e hoje, o CEJUSC já está implantado em Foz, né, e no fórum. E a parceria vem justamente disso, então. Nós, antes mesmo do projeto e do próprio CEJUSC, nós já estávamos numa aproximação. Então, eles tinham essa tendência a trazer o CEJUSC, nós estávamos nessa tendência de construir o projeto. Então, nós vamos nos unir em parcerias. Um dos principais resultados foi que o Tribunal de Justiça trouxe uma formação, como eu havia dito, né, para trabalhar com a justiça restaurativa, você tem que ter uma formação específica, né, e foi trazido para cá, para Foz, o curso de formação em facilitadores e condutores de círculos conflitivos e não conflitivos, né. Inclusive, até mando um abraço para os colegas de curso que devem estar ouvindo nesse instante. E uma das parcerias, então, foi essa. Então, nós tivemos uma participação nesse curso, né? Foi pensado, então, dentro do público que poderia ser convidado para trabalhar nesse curso, a UNILA, né? Então, nós tivemos a participação de 3 servidores, eu e mais 2 colegas que atuam na comissão de ética, né? Foi também trazido um curso de conciliação, que aí a facilitação de círculo é uma proposta e a mediação e conciliação é outra, que atuam em conjunto, paralelo, mas não são a mesma coisa, né? E nós também tivemos a participação de servidores nossos lá. E isso resulta em quê, né, principalmente, né? Então, esses servidores, a partir desse projeto, esses servidores se deslocam para o fórum e atuam numa carga horária, conforme a demanda, dentro do próprio fórum, fazendo as mediações, né? E nós, então, estamos nessa rede de justiça restaurativa, então nós somos acionados. Então, por exemplo, temos algumas propostas do núcleo de educação, por exemplo, né? Alguns conflitos em escolas. Então, esse grupo que se formou nesse curso é acionado para fazer os círculos e tentar ajudar as escolas a resolverem seus problemas quando elas os enfrentam. E também nós estamos numa parceria muito interessante com a própria Uniamérica, né? Que é a partir do curso de Direito deles. E nós estamos com a proposta de pegar algumas escolas para tentar fazer um modelo, para desenvolver alguma prática modelo. Então, nós estamos com uma escola a ser trabalhada lá na região da Vila C, né? E eles têm alguma outra escola para cá que eu não vou dizer o nome porque eu não me recordo, mas sem problemas. Mas é legal porque era um projeto que nasceu para
resolver alguns conflitos internos da universidade, mas que também trouxe esse benefício para a comunidade, né, para a região de Foz do Perfeito. Iguaçu. Exato. E é interessante, assim, que, como eu já tentei dizer no começo, né, não é um pensamento de uma questão que ocorre somente na universidade, né? Eu acho que tem toda uma questão local muito forte sendo trabalhada, né? Já tivemos iniciativas, por exemplo, de formação de facilitadores antes. Então, a justiça restaurativa não é nova em Foz, mas ela está retomando um rumo, ela está tomando um novo fôlego, e a universidade, com esse seu movimento, e esse movimento articulado com essas outras experiências, acaba dando uma contribuição muito importante nesse novo fôlego que a gente até brinca nos nossos cursos, assim, a gente já tem universidade restaurativa, agora vamos tentar fazer o cidade restaurativa, Sim. né? Bacana. Então, nós estamos nessa linha aí, tentando mesmo, porque as práticas restaurativas, elas têm muita proximidade com o direito penal, então, e avançando para direito de família como um todo, né? Direito da infância. Mas ela também, aqui no Paraná, nós temos a sorte de ter uma experiência muito forte junto às escolas. Então, e no Brasil como um todo também, assim, as práticas restaurativas, então, elas vêm a partir de propor formas de resolução de conflito nas escolas. Então, ela tem uma bagagem muito grande nisso, e por questões do destino e outras, né, uma das grandes experiências aqui em Foz do Iguaçu é na cidade de Ponta Grossa, no Colégio Borel. Inclusive, o projeto também tem esse nome em homenagem à experiência deles, que eles fizeram a escola restaurativa. E aí eu falei, a gente sempre brinca, né? A universidade é um grande colégio, né? Guardadas as devidas proporções. Então, nós buscamos trazer essa experiência. A experiência do Colégio Borel é muito interessante, né? Ela já vem de algum tempo, então era um colégio que tinha índices terríveis de violência, insatisfação, infelicidade. E aí, a partir da iniciativa que foi acolhida com o Sejusc lá, e tem também um papel muito importante, uma juíza que atua lá em Ponta Grossa, a doutora Larissa, né? E então, a partir também dessa conjunção dos elementos lá, a escola hoje ela é uma referência muito grande nessa questão de trabalhar os conflitos. E então, assim, eles brincam que basicamente tudo eles resolvem com círculos, né? E o mais interessante foi o empoderamento dos próprios estudantes. Então, lá, os problemas já são resolvidos dos estudantes pelos próprios estudantes. Os estudantes lá têm formação em facilitadores de círculo, então eles podem conduzir os círculos lá para trabalhar todos os problemas. É uma experiência muito interessante. Eles já se apropriaram, né, de Exato. todos esses métodos. E aí, se vocês quiserem fizer uma busca, eles têm vários vídeos no YouTube, é muito interessante, justamente mostrando essa mudança, a mudança de cara que deu as práticas restaurativas para trabalhar para trabalhar com os conflitos que eles enfrentam na escola. Como é o nome do colégio, para quem ficou interessado e quiser Colégio Borel, salvo engano, com 2 L's no final. Ele é de Ponta Grossa. De Ponta Grossa. Que legal Isso. ter esses exemplos aqui, pertinho da gente, né, aqui no Paraná. Isso, e aí quem estava trabalhando lá era uma colega que eu já tinha tido contato anteriormente à universidade, né? E aí, por sorte, descobri que ela estava trabalhando lá. Teve um encontro de justiça restaurativa em Maringá, que nós mandamos alguns colegas, e tinha a fala dela, eu vi o nome, eu falei, eu conheço essa colega. Veja lá se é ela mesmo. Eu dei as características, aí o pessoal foi e falou, é ela mesmo. E aí nós nos aproximamos, e ela veio para cá também, numa oportunidade, veio uma outra colega do Sejusc também, em outra oportunidade. Então, é isso, assim, a ideia do projeto é justamente essa. Então, no primeiro momento, nós buscamos trazer diversos temas para que a universidade tivesse contato, né? E uma das questões importantes também foi formar um grupo inicial de colegas para que pudessem ser facilitadores de círculo, né? Nós tivemos uma limitação de que, nesse primeiro momento, nós pudemos ter somente servidores, né?
Então, nós tivemos um grupo de 23 colegas da universidade, então, que hoje são formados em facilitadores de círculo, né? Nesse caso, são apenas círculos não conflitivos, né? Mas é importante também, porque nós temos, por exemplo, quando os estudantes chegam na universidade, é importante esse fortalecimento de vínculo com a universidade, com os colegas, né? O deslocamento. Acolhimento, né? Isso, Da própria exatamente. comunidade de Foz do Iguaçu, né? Exato. Então, esses facilitadores podem trabalhar em círculos nessa linha, né? Então, nesse último curso foram formados 3 colegas, mas toda a rede pode atuar também, desloca. Então, nós acabamos montando uma rede interinstitucional, né? Então, nós podemos deslocar facilitadores quando tem alguns problemas assim, né? Não teria problema para isso. Então, a ideia mesmo foi fazer esse grupo inicial de facilitadores e para esse começo do ano agora que nós temos o grande desafio, nós temos já essa demanda, então, a partir da experiência e do potencial da ferramenta para trabalhar essa questão de acolhimento de estudantes. Então, a gente tem que se organizar muito bem para trabalhar nessa linha e também tentar avançar nessa construção, na materialização dessa política institucional de cultura de paz, né? Que pode ser, por exemplo, a institucionalização do nosso espaço de diálogo e reparação na UNILA, né? Então, quando tiver uma demanda de um conflito, conforme é recebido isso na universidade, né? Principalmente pela ouvidoria, que em tese a gente pode fazer um acordo e ter uma triagem inicial, conforme for o potencial do conflito, né? E a própria propensão dos envolvidos para tentar resolver de uma maneira um pouco mais ágil, né? E pelo viés das práticas restaurativas, que nós então possamos ter estruturado essa forma de proposição de resolução desses conflitos, né? É como se fosse a ideia é tentar diminuir muito a processualização. Então, nós resolvemos de uma maneira mais saudável para todos, e isso ajuda muito também a evitar que novos conflitos aconteçam, né? Porque o índice de satisfação, a satisfação da pessoa, de quem trouxe aqueles problemas, vai ser atingida, então nós não teremos novos gatilhos, nova propensão à repetição desse tipo de problema. E esse trabalho que vocês fizeram resultou, assim, uma premiação, né, pela Comissão Nacional de Ética Pública. E eu queria que você falasse um pouco a que você atribui, né, essa premiação. Assim, você comentou que até a Controladoria Geral da União, né, teve interesse de espalhar esse projeto para outras universidades. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, nós propusemos, então, submetemos o nosso trabalho, né, ao prêmio, e fomos uma das 4 iniciativas premiadas, né, dentre cerca de 30 ou mais de 30, não lembro de cabeça, né, de todo o Brasil. Então, todos os órgãos do Executivo Federal tiveram a oportunidade de propor suas experiências, né, e o tema era justamente educação para a ética, né. Então, as ações do projeto da Universidade Restaurativa casaram muito com o tema, né, e foi muito interessante. Então, nós tivemos várias experiências premiadas lá, das 4 experiências premiadas, foram apresentadas lá no evento, e é bem interessante. Nós tivemos muitos diagnósticos, ações, campanhas educativas. Eu acho que o diferencial do nosso projeto é que ele parte para um passo mais além. Ele já busca uma ferramenta com efetividade, com potencial efetivo de resolver o problema. Eu fiquei feliz com isso, assim, porque, assim, tivemos ótimos diagnósticos, tudo. Inclusive, teve uma colega que apresentou o trabalho lá, era do Pernambuco, e eles fizeram um lindo mapeamento, por exemplo, de assédio moral. Mapa de risco de assédio moral. Mas aí eles estavam pensando como apresentar o trabalho, porque, por exemplo, tinha setor que tem 3 pessoas.
Então, como que apresenta o problema e vai criar mais um outro problema, né? Então, o diferencial mesmo do nosso projeto, eu creio que é esse, é buscar uma ferramenta de solução efetiva para os problemas. Bom, agora já são 10h59, a gente está caminhando para o fim desse programa. Denner, uma última pergunta. Você acha que esse prêmio ele acaba dando mais um gás para todo mundo que participou e para vocês que estão na organização para continuar em 2020, para ir além em 2020? Com certeza, né? É um reconhecimento, né, do trabalho de tantas mãos, né? Eu estou aqui sozinho hoje, mas são muitas mãos construindo esse projeto, né? E aí eu já deixo aqui o agradecimento a todas as colegas e todos os colegas que ajudaram e ajudam e ajudarão no projeto, né? É uma felicidade muito grande atuar numa iniciativa como essa. E o que você disse é muito certo, Gabriela. Esse resultado material, é linda a nossa placa, gente. Vejam. O resultado material é muito estimulante, principalmente esse reconhecimento em nível nacional, mostra que estamos no caminho correto, né? E a questão é buscar um amadurecimento e também é interessante que nós já estamos tendo uma demanda a partir lá do concurso, diversas instituições ficaram felizes com a iniciativa e buscaram fala assim, eu tenho interesse em replicar a proposta, em conhecer melhor, né? Como já foi falado aqui da própria Corregedoria Geral da União, a comissão de ética deles está pensando em implantar um processo parecido. Então tem essa questão dessa própria responsabilidade, né? E também deixar pronto os registros para que as pessoas que queiram institucionalizar algo parecido, né? Que a gente já possa dar esse suporte para que eles não repitam os erros que nós passamos, né? Para que consiga sempre, a partir de um passo muito interessante, conseguir ter sucesso nas suas próprias iniciativas. Então, a ideia é essa, estamos de vento em popa para 2020 e além. Isso aí, a gente parabeniza, então, a todos os que integraram esse projeto e que continuam integrando, né, integrarão ainda em 2020. E com isso a gente encerra a nossa edição desta quinta-feira da Estação InovaCities. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e a gente volta em 2020. Até lá! Você acabou de ouvir Estação InovaCities com Maria.